Gente, olá, tudo bem, né? Vamos iniciar aqui mais uma aula de História para o 6º ano e iremos falar sobre os povos pré-colombianos, que era uma sociedade que já existia aqui muito antes da chegada dos europeus. Eram aproximadamente 50 milhões de pessoas que já existiam nessa região. Os astecas, os incas e os maias, eles tinham algo muito comum entre eles, que é o conhecimento da agricultura. Eles conheciam a agricultura, eles tinham técnica de irrigação, eles tinham o comércio, eles eram politeístas, todos eles politeístas, conheciam a agricultura, tinham várias técnicas de irrigação, a técnica da construção das cidades, a organização social. Em todas essas comunidades, astecas, maias e incas, eles tinham um chefe, tinham um imperador que representava a pessoa mais importante daquela sociedade, que detinham todo o poder político, o poder religioso. Eles organizavam as guerras, tinham todo o comando sobre eles. Falando aqui sobre os maias, eles eram formados por uma federação de cidades-estados. Cidades-estados, cidades independentes. Cidades como Palenque, Tikal, Copán, Piedras Negras foram cidades que se destacaram muito no comércio, na construção de palacetes, né? Estradas, né, que conduziam até as cidades do interior, até as cidades maiores, certo? A nobreza ela era formada por sacerdotes e militares, certo? Comerciantes, o artesão e o camponês ele já era mais uma classe mais baixa, já era fazendo parte de uma classe média. E tinha os escravos que eram capturados de guerras e também aqueles que cometiam algum crime na região, né? Então ele era colocado para ser escravo, para poder cumprir a sentença que era colocada para ele por conta daquele crime. Os maias eles tiveram um grande conhecimento na astronomia, né? Eles criaram calendários. Esses calendários serviam para eles poderem cultivar as suas plantas, saber a época que chovia, a época que não chovia. Eles tinham esses calendários, né? Um calendário lunar de 260 dias e também outro calendário de 365 dias. Né? Eles previam eclipses e vários acontecimentos astronômicos importantes que nós sabemos hoje, conhecemos hoje através de muitos aparelhos tecnológicos. Na época, de forma bem rudimentar, eles já tinham alguns conhecimentos. Né? A classe mais baixa ela tinha a responsabilidade de pagar impostos ao imperador, para que o imperador, o rei, né, o chefe daquela sociedade, ele pudesse construir o que era necessário nas cidades, né, como diques, aquedutos para condução de águas, estradas para dar acesso às cidades. Né. Eles tinham um conhecimento na escrita, né? Eles tinham noção de zero. A escrita deles era uma escrita bem antiga, que até hoje não foi decifrada. Uma escrita que pouca coisa dela foi detectada hoje, né? Foi descoberta. Mas há estudos aí que estão avançando cada dia. Né? Eu queria aqui falar um pouco sobre os astecas. Né? Os astecas eles tiveram também um grande destaque na questão de criação de cidades, né, impérios. Né. Tenochtitlan é uma cidade muito importante dele, que era a capital, foi feita dentro de um lago, uma cidade que foi feita a partir de aterros construído à mão, para que a cidade ficasse cercada de água, certo? Só tinha uma entrada, né. A cidade era construída dentro do lago e o que conduzia para chegar até essa cidade era uma ponte que eles fizeram, que não era suspensa, ela também era aterrada com madeira e pedra e barro. E lá eles construíram as suas casas, as suas avenidas, né? Concentrou-se lá milhares de pessoas nessa cidade. O primeiro imperador asteca foi Montezuma I. Montezuma, né? Ele teve um grande destaque na comunidade asteca porque
porque ele fez com que essa região passasse a pertencer aos astecas. Ele conquistou parte dessas regiões, né? Colocou sob o seu domínio. Ele mostrou para as outras sociedades da época que os astecas tinham um poder bélico maior do que o poder bélico daqueles outros povos que viviam ao redor. Inclusive tem até um filme bacana que vocês poderiam acessar, né, no YouTube, algum site aí, um site de filme, é o Apocalipto, certo? Um filme muito bom, muito legal. Se eu não me engano, o autor e o diretor desse filme é o Mel Gibson. É muito legal. Esse filme é de 2006, isso, e conta mais ou menos a história, como é que era esses que viviam esse povo pré-colombiano, esse povo que já estava aqui nas Américas antes da chegada dos europeus, certo? O imperador na comunidade asteca, ele era chefe do exército, chefe político, chefe religioso, ele mandava em tudo. Então ele concentrava muita coisa nas suas mãos, né? Ele era um chefe altamente importante, né? Quem fazia parte da nobreza, né? Lá existiam algumas classes, né? Que no caso, quem fazia parte da nobreza era a família real, sacerdote, chefes de grupos, né? Já tinha uma classe média que se destacava pelos artesãos também, né? Que aqueles que fabricavam as flechas, os arcos, os seus machados e outros utensílios que eles utilizavam. Eles tinham um mercado lá nessa região, os astecas, eles tinham um mercado de compra e venda de mercadorias, isso tudo na base da troca, né? Eles utilizavam uma semente lá que era tido como uma moeda, né? Uma moeda de compra e venda. Muita coisa no mercado funcionava a partir da troca, né? A troca de um objeto pelo outro objeto, de um animal por outro animal. Eles eram politeístas, o principal deus, né, era a serpente emplumada. Essa serpente representava o criador de tudo, o criador dos homens, certo? Os astecas, gente, eles tinham uma festividade, que era uma vez no ano, se eu não me engano, que eles sacrificavam 80 homens. Eles saíam de aldeia em aldeia, capturando homens para poder sacrificar. Nesse processo de sacrifício, o coração desses homens era retirado e oferecido no fogo ao Deus, né? Ao Deus que eles adoravam, certo? Gente, seguindo aqui com o nosso assunto, nós temos aqui ainda os incas, né? Que as cidades se destacaram, as cidades incas, que foi aqui nessa região do Peru, na Cordilheira dos Andes, se destacou pelas grandes muralhas, as grandes, gigantescas cidades, né? Algumas cidades foram descobertas agora, no século XX, né? Início do século XX, cidades construídas nas montanhas, as partes mais altas da Cordilheira dos Andes, por conta de ataques de outros povos. Eles já construíam nas partes mais altas e também construíam as muralhas também muito altas. Eles tinham uma técnica de cortar pedra para poder construir as suas muralhas, que eram impressionantes. Uma cidade que se destacou muito pelas suas muralhas foi a cidade olha o nome aqui, Machu Picchu, uma cidade muito importante por ter uma muralha muito alta, né? O imperador, que também era chamado de Inca, daí o nome, né, da comunidade que levou o nome do imperador deles lá, Inca, que significa filho do sol, né? A terra pertencia ao imperador, toda a terra pertencia a ele, então ele dava essa terra para aqueles pequenos produtores, aqueles camponeses produzirem naquela terra e dar a parte e pagar os impostos através daquela produção que eles iriam produzir naquela terra. Eles viviam da agricultura, né? Eles não tinham escrita. Eles tinham um sistema de contabilidade que era com bastão, que eram uns cordões, né? uns barbantes,
pendurados assim, e nos barbantes eles faziam os nós. Cada nó tinha uma representação. O tamanho do nó, a quantidade de nós, eles tinham uma noção também do sistema decimal, certo? Então, gente, depois desse vídeo, a gente vai para uma tarefa que eu vou enviar para vocês a tarefa e vocês vão pesquisarem as respostas, tanto nesse vídeo que eu estou falando para vocês, como também num texto que eu tenho aqui. Eu acho que eu vou mandar também esse texto para vocês lerem e se basearem por ele. Tá bom, gente? Muito obrigado.